Olá, vamos falar de saúde? Chegou aquela hora boa do programa, né? Para você ficar em dia com tudo aí a sua saúde e sempre se cuidar. Olha, a tecnologia e a medicina têm andado juntas aí e ajudado bastante no exercício da profissão médica. Vamos falar sobre isso? Olha quem está comigo aqui, a doutora Larissa, já está aqui na tela. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada. Doutora, eu falei que a tecnologia e a medicina estão caminhando juntas lado a lado. Isso é bastante importante? Sim, muito. A tecnologia anda a passos largos e a medicina acompanha. Quando a gente fala da tecnologia, onde a gente já pode perceber o uso disso? A gente já sabe alguns equipamentos, né, que a tecnologia a gente já vê, por exemplo, consultórios de oftalmologia, né, dermatologia, mas onde mais a tecnologia é aplicada? Hoje, a tecnologia é o que traz mais, o que está mais novo e mais vantagens em relação à medicina é na área cirúrgica, né? Então, a gente traz a cirurgia robótica hoje, ela é o diferencial na área da saúde. Agora, doutora, essa cirurgia robótica, como é que funciona na prática? Assim, são robôs fazendo e o médico operando? Como é que é? É assim, na verdade, o cirurgião, ele opera através do robô, né? Então, ele fica sentado, ele vai num console que é separado e o paciente, e o robô fica acoplado ao paciente durante a cirurgia. E aí, movimentos que o cirurgião, para ele fazer dentro do paciente, ele teria que abrir o paciente inteiro. O que ele faz? Ele faz esse movimento no console, no robô separado, e o robô minimamente invasivo, só com aqueles furinhos que a gente falaria, que entram no paciente, o robô lá dentro, ele consegue replicar o movimento do cirurgião. Entendeu? Então, o paciente ele é menos invadido e o cirurgião consegue ter mais destreza, consegue ter mais precisão usando o robô, usando a cirurgia robótica. É isso que eu ia perguntar pro profissional, pro médico, quais são as vantagens, né? Deixa também a cirurgia mais precisa. Exatamente. Quando você usa o robô, o cirurgião ele tem uma visão que ela é ampliada e ela é tridimensional. Então, assim, por exemplo, ele tem mais, é como se realmente ele estivesse enxergando dentro da barriga do paciente, por exemplo, né, se for uma cirurgia abdominal, e ele consegue ter a definição clara e precisa dos planos. Então, assim, se uma veia está na frente, se um nervo está atrás, e definir com clareza, é como se ele entrasse tridimensionalmente dentro da barriga do paciente e enxergasse com mais precisão. Então isso é bastante positivo, né, doutora? Totalmente. Então, cirurgias de risco, por exemplo, que você tem riscos de sangramento, riscos de pinçar ou pegar nervos que são essenciais, né, à qualidade de vida do paciente, tudo isso deixa a cirurgia mais segura, mais precisa, invadindo menos o paciente. Então, são cirurgias que antes o paciente ficava internado 5 dias, precisava receber uma transfusão sanguínea, precisava fazer um pós-operatório na UTI. Tudo isso hoje a gente tira esse risco, né? E o paciente consegue ter alta com às vezes no máximo 2 dias, ele vai para o quarto, ele não faz o pós-operatório na UTI, o sangramento é diminuído, então ele não recebe transfusão. Na verdade, vira uma cirurgia de porte menor e de menor risco. Então, a senhora falou dessas vantagens, então tem vantagem para o paciente também, né? Já que é menos invasiva, a recuperação então é mais rápida. Totalmente. Você pensa que era uma cirurgia que antes você abriria o paciente, hoje você não abre a barriga desse paciente, ele tem menos dor, então ele consegue andar antes do tempo, sair da cama antes do tempo, a cicatrização é melhor e a recuperação é muito mais rápida. Agora, doutor, em quais tipos de cirurgia a robótica já pode ser aplicada? A robótica hoje já tem algumas especialidades que já estão bem estabelecidas, que é a urologia, né? Então, uma cirurgia de retirada de próstata por tumor, né? Por câncer, uma cirurgia renal que a gente chama nefrectomia, adrenalectomia. A nefrectomia é quando precisa retirar o rim,
um pedaço do rim, uma parte, ou o rim totalmente, normalmente por câncer. A gente tem ainda cirurgias abdominais, então todas elas, desde hérnias, gastroplastias, cirurgias de intestino, tudo isso pode ser feito por robótica. O que a gente tem avançado ainda mais hoje são as cirurgias de cabeça e pescoço por robótica, Eu percebo que são cirurgias até mais arriscadas, né, doutora? Que usam a robótica. A senhora falou cabeça e pescoço, geralmente são cirurgias com maior índice de risco, né? Então, a tecnologia vem aí para diminuir esses riscos. Cirurgias mais complexas, que envolvem o quê? Você preservar. O que acontece hoje, por exemplo, numa cirurgia de próstata? Qual que é a grande preocupação? É você preservar a parte nervosa, né, a parte de nervos, para que o paciente ele tenha depois uma qualidade de vida, uma função normal depois. E para isso, né, na verdade, o robô ele é um aliado, porque ele define muito bem a imagem, então você consegue falar muito bem, não, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui é a parte de nervo. Então, o cirurgião consegue ter a precisão de que ele está tirando onde tem tumor e preservando a parte funcional do paciente. Agora, doutora, isso vem avançando cada vez mais, né? Aí no Hospital Vera Cruz já tem esses equipamentos, essa robótica, né? A gente sabe até que chegou novos equipamentos. Então é importante, não é? Essa mudança, essa modernização da medicina. É isso mesmo. Na verdade, hoje em dia, a cirurgia robótica, ela conta com o Da Vinci, né? Então, eles tinham dois modelos, o SI e o XI. O Veracruz agora ele investiu no XI, nós adquirimos o XI, que é ainda melhor, é como se fosse é a mais alta tecnologia em cirurgia robótica hoje. E qual a diferença entre os dois, doutora? Do que já tinha e esse que chegou? Na hora de operar, você tem a opção de colocar um braço, né? Você tem mais opções cirúrgicas, você pode fazer mais especialidades. E, na verdade, para o cirurgião, muda as possibilidades de movimento. E isso é uma vantagem, né? O Veracruz, quando ele começou, a gente começou bem inicial. A ideia era fazer 100 cirurgias robóticas no primeiro ano, em 2019. Mas no final de 2019, nós tínhamos realizado 200 cirurgias robóticas. Nossa, dobrou a expectativa. Exatamente. E agora, em plena pandemia, 2020, foi o que nos deu essa possibilidade de melhorar ainda mais a tecnologia. Nós completamos 500 cirurgias robóticas, né? Então, porque esses pacientes de câncer, eles não podem esperar. Sim. Tem a parte ginecológica também, então todos os cânceres ginecológicos, cirurgia de retirada de útero, tudo isso pode ser feito por cirurgia robótica agora com mais segurança. A senhora tocou num assunto bastante importante. Quem está doente tem pressa, né, doutora? A senhora tocou a questão do câncer, que quanto melhor ser tratado, mais rápido também, melhor sucesso aí, né? Pode se chegar até a cura. Então, até para os pacientes que estão sendo encaminhados para alguma cirurgia, é uma boa resposta da celeridade disso. Exatamente. Primeiro, né, o câncer é uma doença que a gente corre contra o tempo. Então, mesmo a gente estando em toda essa situação de pandemia, sendo tão preciso nas indicações cirúrgicas, a cirurgia robótica tem acontecido bastante, porque a maioria dos casos são câncer. E o que a gente traz com a robótica? O paciente fica menos tempo no hospital, ele fica menos tempo exposto e ele se recupera mais rápido. Então, essa também tem sido uma vantagem para o paciente. Agora, doutora, como é que está o Brasil, quando a gente pensa em tecnologia e medicina, como é que está o Brasil nesse cenário? Tem avançado? A gente já está realmente com uma medicina mais tecnológica? Tem. São Paulo, na verdade, é o nosso polo, né? E São Paulo já tem alguns anos essa cirurgia robótica. Agora, a gente tem trazido, né, como eu falei, a implantação foi em 2019, a gente trouxe o robô para cá, então a gente pode dizer que hoje nós estamos, e é o mesmo robô que tem em São Paulo, então hoje nós não temos nenhuma diferença em relação a essa tecnologia. O interior de São Paulo está muito bem servido. Além do robô Da Vinci, o XI, a gente tem também o microscópio Kinevo. O que é isso, doutora? O microscópio Kinevo
é um microscópio robótico, que aí seria para de neuro, coluna e cérebro. E cabeça e pescoço também. A gente pode dizer hoje que o interior de São Paulo, que Campinas tem essa tecnologia, tá? E está em pleno uso, os cirurgiões estão gostando, estão aprovando. O que acontecia antes, na verdade? Os cirurgiões de ponta daqui saíam para usar essa tecnologia em São Paulo. Hoje, aí a gente perdia os especialistas para a capital, né? E hoje a gente tem tido um caminho inverso, na verdade. Inclusive, quando a gente teve o maior número de casos de pandemia em São Paulo, muitas equipes começaram a vir de lá para operar aqui. Eles viram que a gente tem a tecnologia, que a gente tem a estrutura, e aí os pacientes, por se sentirem mais seguros de saber, por exemplo, que aqui a gente dividiu, né? A gente tinha um prédio para usar para atender Covid. Isso é até importante a gente falar, né, doutora? Foram feitas alas diferentes, né? Porque a procura aumentou também nesse período de pandemia, né? Pela saúde, o tratamento, né? Então, vocês aí fizeram uma estrutura separada? A maioria dos hospitais, inclusive São Paulo, dividiram alas, né? A gente aqui em Campinas, a gente conseguiu no Veracruz, como a gente tinha 2 prédios separados, que era a Casa de Saúde e o Hospital Veracruz, a gente deixou o Hospital Veracruz para internações e cuidar dos pacientes que não fossem Covid. Então, lá a gente não internava Covid. E a gente deixou a Casa de Saúde para fazer o atendimento de Covid. Com isso, a gente conseguiu isolar o centro cirúrgico e deixar mesmo para cirurgias que fossem necessárias, né, serem realizadas e que tivesse um risco menor de Covid. Agora, doutora, nesse período de pandemia, as cirurgias não urgentes tiveram que ser suspensas ou adiadas, depois retornaram aí, né? Como é que tá? Houve voltou bastante, houve muita cirurgia depois desse período de retomada? Sim, na verdade, foi um decreto da Prefeitura Municipal, nós respeitamos, como todos os hospitais de Campinas, e suspendemos as eletivas, né? Foi por um período breve, e assim que o prefeito liberou, a gente já retomou, porque, como eu te falei, a gente tem esse fluxo mais seguro, né, de ter uma estrutura que não atende Covid, né? A gente desvia para o outro hospital, para a Casa de Saúde. E aí, agora sim, o que aconteceu? Essas cirurgias, elas ficaram represadas, né? As pessoas, elas não deixaram de ficar doentes. Na verdade, o que aconteceu? Os pacientes que vinham operar, a gente começou a ver que os pacientes vinham mais graves. Por conta da espera, né, doutora? Aí a doença vai evoluindo, né? A apendicite que antes vinha no início, o paciente tinha medo de procurar o pronto-socorro, só vinha quando já estava numa situação mais crítica. Era a vesícula que estava... Se você tivesse uma primeira dor, você viria para o hospital, a pessoa estava segurando em casa, quando ela vinha, já estava no estado mais avançado. Então, assim, o que a gente está vendo agora? Um aumento do número das cirurgias, porque essa demanda ficou represada. Né? E agora a gente fala para os pacientes, né, que a gente está com fluxo seguro e a gente pode atender essa cirurgia, sim. Ou seja, se você não está bem, se o paciente não está se sentindo bem, ele não tem que ficar postergando, ele tem que resolver o quanto antes. Que aconteceu também, muitas das vezes, o paciente ficou até com receio de ir até o hospital, né, doutor? E deixou de ir procurar ajuda médica, aí aquela doença foi agravando, mas é importante que ele tenha ciência que o hospital também é um local protegido aí contra esse novo coronavírus, né? Isso, é isso que a gente está explicando, né? Que como esse fluxo ele está separado, está na hora dos pacientes. O que a gente está vendo? Um aumento nos diagnósticos. Agora que o pessoal está voltando a fazer os seus check-ups, então as doenças vão aparecer. E quando a gente fala em relação, pensando em câncer, por exemplo, a gente fica preocupado com isso. Os pacientes não estarem fazendo esse diagnóstico, e quando fizer esse diagnóstico está no estágio mais avançado da doença. É uma grande preocupação nossa. A senhora tocou num assunto bastante importante, que o diagnóstico precoce ajuda bastante, né, no tratamento. A gente está no mês Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Até é bom a gente dar esse recado. A senhora também falou sobre uma cirurgia, que a robótica também é usada na cirurgia de próstata. Então é importante também os homens terem essa consciência e procurar fazer um check-up, né, doutora? É importante fazer o exame, né? Exatamente, eu acho que todo mundo, esse ano passou para todo mundo como um ano que a gente não resolveu muitas coisas, né, pessoais, de saúde,
E a gente tem estimulado isso. Os pacientes que são grupos de risco, né, os homens que já têm, né, a idade que é recomendado passar no urologista, então fazer o seu check-up, fazer os seus exames, procurar lugares que sejam seguros para a gente poder realmente fazer esses diagnósticos, continuar com o diagnóstico precoce, ele é diferencial depois na hora do tratamento e da busca da cura, né? Seria o melhor remédio, né, doutora? Ai, seria sempre o melhor remédio. Ô, doutora, voltando a falar mais um pouquinho sobre a tecnologia, a senhora ainda vê um avanço maior aí para o futuro? Sim, sim. A gente tem, na verdade, perspectivas, né, de novos robôs, o robô ele entrar em especialidades diferenciadas, como eu falei, por exemplo, na cirurgia pediátrica, né? A gente já está com alguns cirurgiões em formação, então a gente vai avançar ainda mais nisso. Na cirurgia de cabeça e pescoço e tórax também, que é uma especialidade que está entrando aí na nossa equipe do hospital e vai só trazer benefícios aí para os pacientes. Assim esperamos. Doutora, infelizmente nosso tempinho acabou. Eu queria agradecer a sua participação aqui e fazer um novo convite. Olha, volte sempre que quiser. O programa é seu também, tá bom? Tá bom, é muito bom poder falar um pouquinho de saúde, de prevenção, de tratamento, ainda mais nessa fase que nós estamos tão receosos, né, de tudo isso que a gente acabou de viver. Verdade, né, doutora? Tomara também que a gente aprenda a se valorizar mais, a se cuidar mais, né, gente? E valorizar mais os profissionais que nos ajudaram tanto como a senhora nesse período aí tão delicado. Queria agradecer você também que ficou comigo e com a doutora Larissa até agora. Olha, faça igual ela falou, hein? Cuide da sua saúde sempre. E até nosso próximo encontro. Tchau!